Shalom Aleichem. Uma boa tarde a todos vocês que estão acompanhando esse estudo. Estamos aqui para fazer a última parte, a parte 9, do nosso estudo a respeito do propósito dos dons espirituais. Chegamos ao final antes do que imaginávamos, porque pretendemos, não agora o próximo estudo, que ainda não temos o assunto, mas vamos estar elaborando por esses dias, mas um pouco mais para frente nós iremos estar falando com respeito aos dons que cessaram, aos dons que prosseguem e sobre o fruto do Espírito Santo. Então nós percebemos que estávamos nos alongando nesse assunto, sendo que já está comprovado que realmente o propósito dos dons era o de anunciar o novo pacto, a nova aliança, e que esses cessaram, a maioria deles por volta dos anos 60 a 65, e o de profecia próximo do ano 100, quando, por último, o apóstolo João escreveu a revelação, dada a ele por intermédio do anjo, vinda de Yeshua, que foi dada a Yeshua pelo Pai. Então eu quero iniciar dizendo o seguinte: durante esses dias, eu nem sei quanto tempo passou, mas deve ter sido mais de um mês, que nós fomos gravando esses vídeos, com respeito ao propósito, dos dons espirituais. Eu tenho recebido muitos e-mails, algumas pessoas agradecendo, algumas pessoas incentivando, mas muitos também vamos dizer assim, agredindo, dizendo que não possuo o espírito, que sou do demônio, que estou falando contra o Espírito de Deus, estou blasfemando, o espírito, e coisas desse tipo, Aí eu respondi a cada um desses, tanto aqueles que me disseram que continuasse, que era isso aí, aqueles que agradeceram. Também respondi a esses que me agrediram, E respondi com textos bíblicos, respondi com cortesia, porque nós somos discípulos de Yeshua, e devemos dar a outra face, não é isso? Então, há pouco tempo atrás eu teria respondido com muita raiva, mas isso já se foi, porque graças a Elohim, o Espírito dele plantou em meu ser o fruto. E como eu sempre digo, um desses frutos é o autodomínio. E assim sendo, hoje, sinceramente, eu não me abalo mais com essas coisas. Mas teve um desses e-mails, onde a pessoa dizia que eu era intolerante. Mas vamos pensar um pouquinho, Eu tenho a impressão, aliás, eu tenho a certeza, de que os verdadeiros discípulos de Yeshua, eles estão muito longe, não é verdade, de ser um conglomerado de pessoas, egoístas. Porque se são discípulos de Yeshua, eles aprenderam com o próprio Mestre a como lidar com as demais pessoas, Nosso Mestre nos disse que amar ao próximo, aquele que nos ama, é muito fácil. Que nós deveríamos amar também aos nossos inimigos. Então eu não creio que um discípulo verdadeiro, verdadeiro, não estou falando de cristão, um discípulo verdadeiro de Yeshua, ele não é uma pessoa egoísta, com certeza que não. Que, por exemplo, por não possuir
esses dons, né? Porque nós sabemos que mesmo nas igrejas pentecostais não são todos que são possuídos pelo diabo. Os dons de profecia, né? Por nós não possuirmos os dons de profecia, de línguas, de revelações ou de cura, né? Nos colocássemos contrários, né? Àquelas organizações que reclamam para si, né? A legitimidade para o que eles imaginam ser, né? Os tais dons do Espírito Santo. É que as pessoas não entendem, né? Que deixar de falar contra esse embuste, né? Seria o que se chama de tolerância. E a palavra de Yahvé condena a tolerância. Esse é um outro assunto, mas nós ainda vamos estar falando sobre tolerância em outro estudo. O que acontece é que a razão, né, da qual o ser humano está dotado expõe a verdade incontestável, né, de que esse espírito, o qual muitos identificam como espírito de Elohim, na verdade não o é. Mas sim que se trata de maus espíritos, né, que estão ativos nessas pessoas, né, e que se apoderam dessas pessoas para fazerem coisas nefastas. Os possuídos por esses espíritos, né, são enganados, são incapazes de ver a realidade e são enganados assim ao ponto de se fazerem crer, né, de que possuem o espírito de Elohim, e Elohim é que lhes ordena a fazer e a praticar essas coisas nefastas. É realmente assim uma coisa complicada, uma coisa difícil, né? Porque quando se é cego a alguma verdade, fica muito difícil de se lutar contra o erro. A gente sabe que existem muitos casos muito conhecidos, né, nos quais o espírito diabólico ordena aos possuídos procederem de certa forma, né, para fazer coisas improváveis, né, e contrárias ao bem-estar social. São muitas notícias, né, nos jornais, na televisão, né, com muita frequência eles reportam casos, né, de pessoas possuídas, né, pelo que eles dizem ser o Espírito Santo, né, envolvidas em assassinatos, sequestros, violações, etc., né. Essas pessoas, em seus depoimentos, dizem que escutaram vozes, né, ou uma voz, né, que lhes ordenou a fazer o que fizeram. Alguns outros, né, são obrigados a casar-se, né, com alguém por ordem do Espírito, por exemplo. Outros, incluindo pastores, né, aliás, muitos pastores, né, da cristandade, abusam sexualmente de mulheres mais jovens, né, com descaramento depois de dizer que o Espírito assim permitiu. Enfim, são muitos casos, né, que nós temos ouvido, né? Eu estou com 57 anos de idade e que estudo a palavra desde os meus 32 anos mais ou menos. Isso significa que fazem uns 25 anos que eu acompanho o que acontece no mundo evangélico, e realmente é complicado, né? Realmente é revoltante, né? O que o cristianismo fez, né, com o mundo. Então, com certeza, nós sermos intolerantes, né, quanto a essas fraudulentas manifestações espirituais, né, não se deve ao egoísmo. Vocês têm que entender isso. Mas quando a realidade demonstra, né, por intermédio da verdade contida na palavra de Yahvé, que quem se esconde por detrás, né, desses fatos, nós não podemos ficar quietos. Nós temos que tentar alertar as pessoas para saírem desse engodo, né? Para ver se tem alguém lá dentro que ainda tem um pouquinho de visão, que possa pegar a sua palavra, estudá-la e abandonar esse tipo de coisa, né? Eu me lembro que há mais ou menos 2 décadas atrás, né, eu morava bem próximo de uma congregação, não vou aqui citar nomes, né, mas onde os seus fregueses, né, os fregueses que iam lá, afirmavam experimentar o derramamento, né, do Espírito. Então alguns deles profetizavam em línguas.
isso foi me dito por eles. Eu cheguei a ir nessa congregação algumas vezes, né? Então eles profetizavam em línguas. Eu na época ainda eu estava iniciando, eu nem tinha conhecido ainda as Testemunhas de Jeová, não tinha ainda tido um estudo bíblico, né? Isso deve ter sido pelo ano de 82. Eu não disse nada porque eu não entendia nada, mas me veio, né, uma questão na mente que, como assim, né, eles profetizavam pelo Espírito, né? Ou seja, profetizavam em línguas. Hoje eu sei, e qualquer um outro que já leu a palavra atentamente, né, sabe que não existe profetizar em línguas, né? Que isso é uma modalidade desconhecida na palavra de Yahvé. Porque ou se tem o dom de línguas, ou se tem o dom de profetizar. O dom de falar em línguas desconhecidas, línguas das nações, né? Mas mesclar, né, os dois dons, né? Isso é uma iniciativa apenas daqueles, né, que imaginam possuir esses tais dons espirituais que já cessaram lá no primeiro século. Numa outra ocasião, né, alguém dessa congregação teve uma revelação. Isso eu fiquei sabendo, eu vi a polícia lá na frente, foi uma confusão, na qual estava envolvida uma jovem. Uns dias depois, né, a chamaram, e com o propósito de expulsar-lhe o demônio que estava dentro dela, o mau espírito, sei lá. Então fecharam ela no salão da igreja, né, e lhe deram uma surra para tentar expulsar aquele demônio, e deixou ela muito mal, né, ou seja, machucada, né. E diante dos gritos que ocorreram, né, que a moça gritou muito dentro daquela capelinha, né, chegou até vir as autoridades, a polícia, né. Tive que intervir, tirá-la de lá, né, levou algumas pessoas para a delegacia, etc. Então essa semelhante barbárie, né, que eles cometeram, eles chamaram de revelação do Espírito. Foi isso que eles disseram ao delegado. E mais tarde se soube, né, que aquela revelação, né, havia consistido em que uma pessoa, né, que nem sequer pertencia àquela congregação, àquela denominação, né, havia contado, né, um assunto sobre essa jovem a esse pseudo-profeta, né, que disse ter tido a revelação para os irmãos, né, dentro da igreja deles. Claro que não, que foi uma revelação, né? É verdade, foi uma revelação. A pessoa foi lá e contou para ele, né? Mas não por inspiração do Espírito de Yahvé, né? Mas por lábios de alguém que se interessava em espiar a vida dos outros, né? A vida alheia. E a moça, coitada, se machucou toda, e aquilo abriu até um processo contra o pastor da igreja, o que eu acho. Depois eu não acompanhei mais, porque eu acabei até mudando de residência, né? Espero que ele tenha sido preso, esse pastor, né? Mas fiquei sabendo que anos mais tarde, né, o dono daquela organização, né, a qual aquela igrejinha fazia parte, chegou a ter 2 casas, 2 lares, né? Um com uma esposa e outro com alguém que não era sua esposa, tá? Mas eram 2 casas, 2 famílias. E o interessante desse caso, né, é que essa pessoa, esse dono dessa denominação, né, era tomado pelo Espírito, né, e falava em línguas. E as igrejinhas, né, as quais ele era proprietário, né, ou seja, ele era o papa, sei lá o que deles, né, temiam o espírito desse homem. Então uns preferiam calar-se, enquanto que outros mudaram, foram para outras denominações, né, quando ficaram sabendo desse caso de adultério aberto
Papa dessa denominação. Então, existiriam centenas de casos, né, para nós estarmos aqui falando, relatando, né? Para concluir que essas cenas humilhantes, né, grotescas contra outras pessoas, né, atribuídas ao Espírito, né, Santo, não são obra dele, é claro que não, dos maus, mas sim de maus espíritos, né, porque comandados por Satanás, o destruidor. Na verdade, né, somente desconhecendo totalmente, né, a suma delicadeza, né, do Espírito Santo, é que alguém pode argumentar, né, que Elohim leve uma pessoa a cometer barbáries contra outra, ou seja lá o que for, né? Mas, como eu disse, nós estamos chegando ao final, né, desse estudo, então, para que a gente possa concluí-lo, né, eu gostaria de dizer mais algumas coisas, né? Então, alguém disse, né, que o pentecostalismo é um presente que os Estados Unidos têm dado ao mundo. Belo presente, né? Disse isso porque foi de lá, né, que veio esse movimento, foi lá que nasceu esse movimento, né? Foi nesse país que nasceu o movimento pentecostal. O grande precursor desse movimento, né, foi um homem chamado Charles Fox Parham. E Charles, né, que viveu entre 1873 e 1929, ele chegou a ser pastor, né, de uma igreja metodista no Kansas. Aí ele fundou uma escola bíblica, né, em Topeka, na qual nasceu esse movimento pentecostal em 1901. Eu já tinha dito isso, né? Isso nós encontramos, né, no dicionário do movimento pentecostal e carismático, né, Zondervan, de Burgess, McG e Alexander, né? Alexander. Então, o grande momento, como nós já dissemos, né, para esse movimento, que nasceu nos fins do século XIX, início do século XX, né, e que desta vez, ele, né, não como aquele de Montano que acabou lá no segundo século, este veio para ficar, né, um bom tempo, né, um bom espaço de tempo, né. Nós temos que ver que no início ele não houve assim um impacto muito grande, não alcançou muita representatividade, né? Mas naquele tempo, como nós dissemos, entre os séculos, entre a década de 70 e 80 do século 20, né? Com aquela história do grande despertar divino, etc, né? Eles achavam que tinham que espiritualizar, né, o mundo todo, né? E como tal conseguiu, né, parcialmente assim, né? Assim, de 2 milhões de cristãos professos, né, que existem hoje, né, em dia, uns 5% apenas são hoje pentecostais ou carismáticos. Eu digo pentecostais esses que dizem ter os dons, etc. Porque pentecostais e carismáticos nós também temos os neopentecostais, que são piores ainda, né? Mas seriam 5% de pentecostais ou carismáticos, né? Então o que aconteceu é que o índice de crescimento, né, desse vírus, ele deixou de ser tão rápido como foi durante aquelas décadas, né? Inclusive tem decrescido na atualidade, né? Porque hoje esse movimento está sendo confrontado, né, por outros inimigos, além dos verdadeiros discípulos de Yeshua, que pregam a verdade da Bíblia, a sã doutrina, né? Esses outros inimigos, né, seriam o quê? Seriam religiões alternativas, né, que são muito buscadas por aqueles que também gostam do quê? De sinais, né, de maravilhas, de milagres, né? Ou também por aqueles que não se contentam apenas em ser servos de Elohim, né? Querem algo mais, né? Querem sentir as coisas, né? E também que os enalteça perante os demais, né? Porque isso ocorre muito nessas igrejinhas, né? Também as religiões nascidas, né, na Índia e no Oriente Médio estão atraindo adeptos do mundo ocidental. Então aquele fluxo de pessoas, né, que pode ser atraído ao seio pentecostal, hoje está sendo atraído pela nova era,
né? E por essas outras correntes, né? Que na verdade a nova era embute uma série de correntes, né? Ainda iremos fazer um estudo somente sobre nova era, né? Mas é isso, meus irmãos. Eu espero que tenha sido válido para você esses 9 estudos que nós fizemos, né? Eu espero que realmente ajude alguns que ainda têm um pouco de visão a enxergarem o engodo que estão praticando, né? A enxergarem que isso tudo é absurdo, que isso tudo é coisa vinda de Satanás mesmo, para atrapalhar, para tirar, né, essas pessoas do caminho, né, achando que estão servindo ao Senhor, né? E assim nós vamos então terminar nosso estudo sobre o propósito dos dons espirituais, né? Mas prometemos que em breve estaríamos fazendo, né, como disse no início, um outro estudo, onde iremos comparar os dons que cessaram, os que ainda existem e os frutos do Espírito, né, de Yahvé. Mas gostaria de ler alguns versículos, né, da palavra de Yahvé, e pediria que você pegasse a sua Bíblia, né, para que nós lêssemos juntos, pois seria muito importante, né, que esses versos gravassem em sua mente, para quem sabe isso o ajudasse a enxergar. Nós iniciaríamos lendo 1 e 2 de Tessalonicenses, no capítulo 2, os versículos de 9 a 12. Pegou sua Bíblia? Vamos ler juntos, para você não achar que eu estou falando coisas que não são verídicas. Então, pegou a Bíblia? Então o livro, a segunda carta aos Tessalonicenses, escrito pelo apóstolo Paulo, no capítulo 2, versículos de 9 a 12, que nos dizem o seguinte: a esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios da mentira, e com todo o engano da injustiça para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. E por isso Elohim lhes enviará a operação do erro, para que creiam a mentira, para que sejam julgados todos os que não creram a verdade, antes tiveram prazer na iniquidade. Nós temos que observar que todos esses que falam em línguas, todos esses que são pentecostais, carismáticos, etc., eles são contrários, né, à lei Torá de Yahvé. Eles dizem que a lei acabou no momento em que o Messias foi crucificado. Nós sabemos também que iniquidade é cometer ofensas à lei, porque ofendem a Elohim. E nós temos que notar, eu vou até ler de novo o versículo 12, que nos diz assim: para que sejam julgados todos os que não creram a verdade, antes tiveram prazer na iniquidade. Tiveram prazer em fazer aquilo que é contrário à lei de Yahvé. Certo? E para terminar, nós vamos ler mais alguns versículos. Agora no livro de Mateus, no capítulo 7. Mateus 7, os versículos de 15 a 23. Abriu? Mateus 7, versículos de 15 a 23, que nos dizem assim: acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Por seus frutos os conhecereis. Porventura colhem-se uvas dos espinheiros, ou figos dos abrolhos? Assim toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa dar maus frutos, nem a árvore má dar frutos bons. Toda árvore que não dá bom fruto, corta-se e lança-se no fogo. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome
Não fizemos muitas maravilhas? E então lhes direi abertamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Vós que praticais a iniquidade. Lembra no 12 do 2 Tessalonicenses 2? Que eles tiveram mais amor à iniquidade do que à verdade? Olha aqui novamente Yeshua, o nosso Messias, falando: vós que praticais a iniquidade. Será coincidência esses dois versos? Esses dois capítulos, esses dois ensinos? Um passado pelo mestre Yeshua e outro pelo apóstolo Paulo? Pense nisso. Que Yahvé os abençoe, que Yahvé os guarde, que Yahvé lhes dê uma chance e os chame, se você é pentecostal ou carismático, para que você possa se libertar desses maus espíritos. Shalom Aleichem.